E aí pessoal, beleza? Hoje o vídeo será para aquelas pessoas que são bastante curiosas para saber o final do Kimetsu no Yaiba. E sim, eu vou falar o final com spoiler. Então para aquelas pessoas que querem assistir o anime ou querem ver o mangá e tudo mais, não veja esse vídeo, senão vai levar spoiler. Então vamos começando. Lembrando uma coisa, eu não irei falar sobre a luta do Mako Jax contra o Tangerina, e sim só o final, somente o final e talvez umas partes assim, mas só isso. Depois de uma grande luta do Musa contra os esquadrões de matadores de demônio, acaba que todo mundo tá deprimido. Mesmo ter vencido, eles perderam a guerra, até porque eles perderam muitas pessoas. Muitos dos pilares acabaram morrendo. E os que sobreviveram ficaram com bastante cicatriz. E quando eu falo bastante cicatriz, é falta de um braço ou um membro do corpo, até mesmo cego. E nessa guerra tá todo mundo chorando e deprimido pelas suas perdas. E muitos deles acabam falecendo na hora ali mesmo, até mesmo abraçado por seus paquera e morrendo ali. Mas no fim, o Tangerina, o protagonista do anime, acabou falecendo, dado resultado de óbito. E assim, muita gente acaba deprimido porque perdeu um grande amigo. O preço de uma vitória é uma grande perda. Depois começa a contar a história do Musa, mas não vou contar muito porque aqui só é para contar a história final do anime e não a história dele. Se caso alguém quiser saber a história dele, eu posso contar no próximo vídeo. Mas vamos direto ao assunto aqui. Ele, como seu último recurso, ele passa seu sangue todinho para o Tangerina seguir a sua vontade, quer seguir o seu sonho de ser imortal e rei de todos os demônios. Mas ele acaba percebendo que ele está morto, mas o coração parou e tudo parou do corpo dele. Mas porém, a célula dele ainda está viva. E isso foi o bastante para reviver e reanimar o corpo do Tangerina, onde ele passa todo o seu sangue para ele. E aí ele fala que ele pode conseguir conquistar o Sol, já que eles não andam no Sol, porque morre. Mas a irmã do Tangerina consegue andar no Sol. Então ele meio que pensa, se a irmã dele consegue, com certeza ele vai conseguir. E quando todo mundo tava chorando pela morte do Tangerina, ele acaba abrindo seus olhos, bem maligno. Em seguida ele genera seu braço e passa a atacar um cara. Só que um pilar acaba salvando a vida desse cara. Lembrando que esse pilar tá seu braço, já que todo mundo saiu ferido com a luta do Musa. Todo mundo fica confuso pela volta dele. E mesmo assim ele acaba atacando um companheiro dele ali. Só que o pilar acaba salvando também esse cara. E assim um sol aparece e queima o Tangerina. E assim o pilar, que tá bastante ferido com seu braço, ele chama todos para poder ajudar contra o Tangerina. Embora tá todo mundo ferido, ferrado e lascado. Ninguém tem forças para lutar contra ele. Mas mesmo assim todo mundo quer manter ele no sol para ele conseguir morrer queimado. E esse pilar consegue ferir o Tangerina, enfiando a espada no estômago dele. Mas mesmo assim o Tangerina dá um golpe nele e ele meio que voa. E assim parece o Inosuke, um dos mais foda do anime. Embora ele perdeu bastante sangue e tá quase morto, até mesmo ele fala que tá zonzo, já que ele não tem sangue suficiente no corpo dele. Mas o Tangerina está num olhar ameaçador e mesmo assim parece que ele tá se acostumado com o sol. Realmente o Musa tava certo, ele é imune ao sol. E todo mundo começa a ficar tipo, como pode ser possível? E o Inosuke acaba lutando contra o Tangerina, onde ele começa a relembrar no passado, que onde os dois eram bastante amigos, até mesmo irmãos de considerações. E quando o Inosuke ele separa a cabeça dele, ele acaba não atacando, porque ele gosta bastante do Tangerina. Ele não consegue ferir o Tangerina, já que ele tem um afeto muito grande por ele. E quando ele vai atacar o Inosuke, a irmã dele aparece e atravessa na frente, onde ela é atacada e leva uma mordida no ombro. E mesmo assim, ele ainda continua a morder ela e até ela sangrar. E ele acaba dando um grito. E assim todo mundo começa a agarrar ele, abraçar ele, até especialmente o que solta raio. O Inosuke ainda dá um tapão na cabeça dele, que eu achei engraçado. Mas isso não dá resultado de nada, porque ele fica parece mais forte. Ele só tá naquelas habilidades do Musa, onde sai uns ossos e começa a atacar todo mundo numa tacada só. E ele usa um golpe que parece um biju dama da Kyuubi. Enquanto isso, aquela menina que é aprendiz da menina da borboleta acaba tendo um antídoto para transformar ele em humano. E ela consegue enfiar um antídoto nele, mesmo quase sendo morta. E esse antídoto parece que consegue despertar ele um pouco, onde ele fala o nome da irmã dele, a Nezuko. Dentro da consciência do Tangerino, ele está tentando sair para conseguir controlar o seu corpo. Só que a vontade de Muso não quer deixar ele sair, inventando um monte de mentiras, dizendo que ele
ele é odiado porque ele matou todo mundo, até a própria irmã, e ele tem que ficar ali. Só que os espíritos que já morreram tentam salvar a vida dele, tentando empurrá-lo para fora. Mas mesmo assim, a vontade de Muzo tá fazendo de tudo para ele não voltar. Falando que não vai para frente, não acredita nas pessoas, não busca esperança, que ele vai ser imortal. Se ele voltar, ele vai morrer daqui a alguns anos por causa da maca da cabeça dele. Ele mandou ele pensar em si e agarrar essa oportunidade. Mas mesmo assim, o Tanjiro quer sair porque ele não quer viver para sempre. Ele quer ficar com seus amigos. Mesmo assim, a vontade de Muzo fala que é tudo lixo. Mas mesmo assim, o Tanjiro acaba escolhendo vazar dali. Até mesmo ele sente o cheiro da Shinobu, que já faleceu. E assim, ele agarra a mão da Nezuko, que acaba saindo do mundo espiritual, pelo que parece. E a vontade de Muzo acaba morrendo e dizendo, não me deixe. E assim, o Tanjiro acaba acordando e todo mundo feliz por ele ter acordado. E não nenhuma forma de demônio, né? E todo mundo comemora e assim o capítulo acaba desse capítulo, né? Mas eu vou falar o resto aí, o que acontece. 3 meses se passaram, na onde o Tanjiro passou esses 3 meses dormindo. Depois começa a explicar algumas coisas, como o braço do Tanjiro secou e ele não tem movimento do braço dele. Além de ele ter ficado cego de um olho. Isso porque já era inevitável. Ele só conseguia mexer o braço e o olho, e ele só chegava por ter a célula do Musa. Mas quando ele perdeu os membros que ele já tinha perdido antes. Aí aparece aquele demônio que ainda tá vivo, mas mesmo assim ele é do bem, então ele não é problema. E o Tanjiro fala para ele não morrer, porque eu acho que eu acredito que ele ia se matar, mas como o Tanjiro falou para ele não morrer, com certeza ele não vai. E aqui nós percebemos que só sobreviveu 2 pilares, do vento e da água, se eu não me engano. E assim, a organização de caçadores de demônios dispensa por causa que os demônios foram extintos. Tirando aquele lá, mas fora ele não é problema não. Então eles acabam aposentando e não tendo nenhum problema. E assim parece os amigos do Tanjiro visitando ele no hospital, que é um bocado. E parece que o Inosuke acaba ficando com a Aoi, se não me engano o nome dessa menina. E aliás, belo casal. Enquanto a Kana fica com o Tanjiro, pelo visto. E provavelmente o maior amigo dele lá, o Suzetsu, se eu não me engano, que é o que solta raios, fica com a irmã dele. E aliás, a Kana fica cuidando da cobrinha, do antigo pilar da cobra. E o pilar do vento ainda conversa com a Nezuki. Até pede desculpa a ela, provavelmente porque feriu ela no passado. Que aliás, esse pilar do vento acaba lembrando do irmão dele que acabou morrendo. Não, do irmão dele também falava a mesma coisa, que ele amava dormir e ainda por sempre para não sentir fome. E assim, o pilar do vento acaba simpatizando com ela. Até pensei que os dois tinham mais química e até fazer um belo casal, esses dois. Porém, provavelmente ela vai ficar com o Suzetsu, que realmente não acho que faz um belo casal, porque ele é doido. Até tanto que ele ficou espionando e ficou com raio. Não ia valer a pena um casal assim, sério. O Veote é aquele pilar da água contra o Tanjiro e a irmã dele, e os dois se abraçam e rola aquele amor todo. E eles vão pro cemitério para entregar algumas flores para aqueles que já faleceram. Rola algumas palhaçadas. E assim, todos começam a morar juntos numa casa só. E o tempo se passa por tempos atuais. Nos tempos atuais, começa a mostrar os ancestrais de cada personagem, ou talvez até reencarnações deles. Não sei muito o que dizer, mas mostra também a reencarnação do Suzetsu, que eu acho que é do raio, que é esse garoto aí, que aliás está lendo um diário da família dele antiga, que é do bisavô, que é aqueles pessoal de antigamente. Parece a irmã dele, que é a Nezuki, ou a menina que parece com a Nezuki. E os dois não são nada amigos. Ela maltrata ele bastante. E se falar que ela gosta de homens bonitos, que ela vê pelo celular. E depois disso começa a mostrar alguns personagens, como esses dois gêmeos também, que era um deles era Pilar, se eu não me engano. Até mesmo mostra o Pilar da Pedra, que é aquele cego fortão, que aliás ele cuida de uma escola. Ele gostava de criança mesmo. E também parece aqueles pilares da cobra e daquela menina cabelos rosas, que nesse futuro eles são casados e é dono de uma loja, já que era o sonho deles dois desde aqueles tempos. Mas aqui acaba mostrando também a reencarnação principal, que é do Tanjiro, que ele acaba acordando e pulando do prédio, que aliás ele possui umas habilidades bem interessantes, porque ele tá atrasado e tem que ir pra escola. E com isso ele acaba trombando numa viatura de polícia, que aliás até eles são em reencarnações, que é o Pilar da Névoa e o irmão dele. E o Tanjiro sai correndo e acaba encontrando os 3 garotos que também são reencarnações, que é o Pilar da Água e os dois ali é o que morreram no teste do velho lá. Enquanto isso, aquele demônio lá no começo, ele está vivo ainda e fica pintando a menina que ele gostava, que felizmente acabou morrendo, a Tamayo. E o Tanjiro acaba encontrando seu melhor amigo, que aliás é o Pilar do Fogo,
ou é a reencarnação dele. E os dois estão atrasados indo pra escola, correndo. Enquanto isso, a viatura com os outros lá da reencarnação vai correndo atrás deles. E eles pulam a grade para ir para a escola. Mas mesmo assim, os policiais batem na escola para tentar pegar ele. E aí aparece o Inosuke dizendo que queria ir para as montanhas, porque ele não gosta do emprego dele. Provavelmente puxou essa reencarnação antiga. E aí que os policiais ligam diretamente para a mãe do Tangerino para encramar o atraso dele, especialmente porque ele é vândalo. E assim mostra a foto da família dele, que é a Tiga, que é os antigos caçadores de demônio. E assim o capítulo acaba, tendo um fim bastante digno. Tem muita gente que não gostou desse final, mas eu adorei e amei o final. Mas enfim, cada um com suas gostos peculiares. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, comentem e tudo mais. E agora eu vou aproveitar para comer, porque eu tô fazendo esse vídeo de madrugada e eu tô com uma fome da bexiga. E então, até logo, fui.